E o Palmeiras acaba de anunciar um acordo de 315 milhões de reais pelas placas de publicidade. Vídeo de hoje do canal do Nicola vai te contar quanto ganham Palmeiras, Flamengo, Corinthians, São Paulo e Atlético Mineiro com essa propriedade que tá valendo bastante. Bora te atualizar também sobre o rubro-negro, que vai fazer toda a força do mundo para contratar o Oscar. Já no Corinthians, alguma chance de Gabriel, ex-volante alvinegro, ser contratado. Te falo também sobre o São Paulo e o início de obras importantes no entorno do Morumbi. Para completar a chance de Tadeu jogar no Internacional, Pedrinho na mira de Fábio Carille no Santos, as últimas do mercado, bastidores e tudo sobre a classificação do Botafogo para a fase de grupos da Libertadores. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só queria pedir para que deixassem like, se inscrevessem no canal e ativassem todas as notificações, combinado? Bora contar também que esse vídeo tem um oferecimento de 1xBet, a mais antiga parceira do canal do Nicola. Tô colocando na tela jogos da tarde dessa quinta-feira pela Liga Europa, jogos importantes com os meus palpites. Para Liverpool e Sparta Praga, vou de Liverpool. Tem também Slavia Praga e Milan, vou de empate. Para o confronto entre Bayer Leverkusen e Karabag, vai dar Leverkusen. Tem ainda Rangers e Benfica, vou de empate. Vila Real e Olympique de Marselha, vou de novo empate. E você é bom de palpite? Então vem se divertir comigo na 1xBet. Lembrando que à noite ainda tem São Bernardo e Corinthians, jogo da Copa do Brasil, com cotações bem legais. Para participar tem link no comentário fixo. Clica, faz seu cadastro e utiliza o código Nicola para ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito. Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Internacional. Borré estreou na noite dessa quarta-feira na vitória do Inter por 2-0 contra o Nova Iguaçu em confronto da Copa do Brasil. Os dois gols colorados marcados por Ener Valencia, que saiu aos 16 do segundo tempo para dar lugar ao Borré. Já o Sport, assim como o Bahia, passou nos pênaltis. Para a terceira fase da Copa do Brasil, o Sport empatou no tempo normal com o Muricy, levou um gol no finalzinho da partida e se classificou nos pênaltis. No dia anterior havia sido a vez do Bahia contra o Caxias passar sufoco, tomando gol no final e precisando dos pênaltis para se classificar. Queria contar que Juliano deve estar à disposição de Fábio Carille para o confronto de domingo contra a Portuguesa, mas no banco de reservas. O meia, que já está completamente recuperado da contusão, ainda está tentando readquirir a condição física ideal, até por isso deve ser opção apenas para o segundo tempo. Para completar em relação ao Santos, Peixe contratou um atacante boliviano chamado Fernando Nava. Ele estava no Atlético Paranaense, o contrato não foi renovado e ele chega como reforço do time sub-20 do Peixe. Bora falar agora sobre o Flamengo, que colocou Oscar como prioridade número 1 para a temporada. Vale a lembrança de que o meio atacante, revelado no São Paulo, com passagens pelo Internacional, cumpre os últimos meses do seu contrato no Xangai Port da China. Ele já comunicou aos dirigentes do clube chinês que não renovará seu vínculo, que se encerra em novembro. Dessa maneira, a partir de junho, o Oscar passa a ser um jogador com a possibilidade de assinar um pré-contrato. O Internacional recentemente demonstrou interesse público em contratá-lo, o Flamengo é outro interessado. A gente pode colocar também o São Paulo, entre outros times brasileiros. E o Flamengo leva uma vantagem porque negocia com o Oscar nas últimas 3 janelas. Você vai lembrar que durante o ano passado o Oscar chegou a vestir a camisa do Flamengo. Ele já tinha um acordo verbal com o Fla, mas não foi liberado pelo Xangai Port para defender o rubro-negro. A expectativa é de que a partir de junho ele assine esse pré-contrato com o Flamengo para que se mude em 2025 para o Flamengo. E eu estou imaginando um meio-campo formado por Oscar, De La Cruz e Arrascaeta. Tá bom para você? Bora mudar de assunto e falar agora sobre os cariocas, que serão maioria entre clubes brasileiros na fase de grupos da Libertadores. É que na noite dessa quarta-feira o Botafogo arrancou um empate 1-1 contra o Red Bull Bragantino, mesmo tendo um jogador a menos durante a maior parte do segundo tempo. O Botafogo ainda saiu na frente com mais um gol de Júnior Santos. O Red Bull Bragantino chegou ao gol do empate no finalzinho com o Thalisson, pressionou, mas não conseguiu a virada. Dessa maneira, o Botafogo, como havia vencido no jogo de ida, está na fase de grupos da Libertadores, assegurando mais de 20 milhões de reais com prêmios e também com bilheteria. Legal contar que John Textor entrou através de uma videoconferência depois da partida no vestiário do Botafogo para comunicar aos atletas que vai pagar R$1 milhão de bicho, para que os jogadores possam dividir essa grana. Com a classificação do Botafogo serão 3 cariocas, Botafogo, Flamengo e Fluminense, 2 paulistas, São Paulo e Palmeiras, 1 gaúcho, o Grêmio, e 1 mineiro, o Atlético.
Só para lembrar a divisão desses 7 times nos potes. Sorteio marcado para a próxima segunda-feira. Pote 1 com Fluminense, Palmeiras, Flamengo, Grêmio e São Paulo. São os times cabeças de chave. O pote 2 tem o Atlético Mineiro, o pote 4 com o Botafogo. Vale a lembrança de que o Atlético Mineiro não pode figurar em grupo de times brasileiros. Já o Botafogo, que veio da pré-Libertadores, esse sim pode cair num grupo brasileiro. Poderemos ter, por exemplo, Botafogo e Fluminense ou Botafogo e Flamengo no mesmo grupo. Bora falar agora sobre o Cruzeiro de olho em um meia corintiano. Informação do jornalista Pedro Ramiro dá conta de que a Raposa reabriu negociações com o Matheus Araújo, meia de 21 anos de idade, formado na base do Corinthians. Esse interesse se deu na virada do ano. Na oportunidade, o Corinthians tinha o interesse de utilizá-lo para a temporada. O Matheus Araújo até iniciou a temporada jogando com mais frequência no Campeonato Paulista, mas depois da mudança de técnico e da chegada de outros reforços, ele perdeu espaço, chegou a ficar um mês sem nem entrar em campo, atuou os 27 minutos finais do confronto contra o Água Santa, jogo em que o Corinthians se despede do Paulistão. O contrato do Matheus Araújo com o Corinthians se encerra em dezembro, até por isso, para que ele seja emprestado ao Cruzeiro, e essa é a ideia do Ronaldo Fenômeno, há necessidade de Matheus Araújo prorrogar seu contrato com o Corinthians para que ele possa ser repassado no momento seguinte para a Raposa por empréstimo. Qualquer novidade sobre o tema eu conto para vocês. Combinado? Bora falar agora sobre Pedrinho, meio atacante do Atlético Mineiro que interessa ao Santos. Revelação feita por Will Dantas em participação no podcast Alambrado Alvinegro. Ele foi perguntado a respeito do futuro do Pedrinho e contou, o Will Dantas, o empresário do Pedrinho, que um técnico de um time de São Paulo entrou em contato diretamente com o Pedrinho, convidando ele para ser reforço. Depois que acabou o programa, conversei com o Will Dantas e consegui apurar que o time interessado é o Santos. A ligação foi feita pelo Fábio Carilli. O Carilli está muito preocupado com a ausência do Otero em jogos de Copa América e também datas FIFA e convocações para as eliminatórias para a Copa. Busca um jogador para atuar pelo lado direito. Ele vê o Pedrinho com essa característica. A negociação é complicada por causa do Shakhtar Donetsk, que pretende contar com o Pedrinho a partir da metade do ano, isso sem falar nos salários. O Pedrinho ganha algo na casa dos 650 mil por mês no Atlético. Então, esse número fica bastante pesado dentro da realidade financeira do Santos, que tem pago salários na média de 300 mil reais. Na média não, os maiores salários são de 300 mil reais. Pedrinho, que não conseguiu vingar nessa temporada, foram só 124 minutos, um jogo como titular, outros 3 na condição de reserva. O Atlético topa liberá-lo, inclusive nessa janela de 1º a 19 de abril. Difícil imaginar que esse acordo com o Santos possa sair tão cedo, mas de qualquer forma, vou ficar de olho nessa história e qualquer novidade trago para vocês. Bora mudar de assunto e falar sobre Tadeu. Que o Internacional está atrás de um goleiro, isso não é novidade para ninguém, vários nomes já foram especulados. O mais recente do Tadeu, o Diário Colorado afirma que o atleta do Goiás tem grandes chances de se tornar reforço do Colorado. Acho difícil a negociação, levando em consideração que o Goiás sempre estabeleceu cifras astronômicas. A última vez que eu conversei com o Edmo Pinheiro, que é uma das pessoas mais influentes dentro da diretoria do Goiás, ele chegou a me falar que o Goiás não o venderia por menos de 35 milhões de reais, esse valor precisaria ser à vista. Difícil imaginar que o Inter desembolse tanta grana, levando em consideração que já tem o Rocher como titular e o atleta, o goleiro uruguaio, está de volta depois de um período de recuperação por conta de uma lesão. De qualquer forma, a situação do Goiás e do Tadeu não é das melhores. O time acaba de ser eliminado no Campeonato Goiano pelo Goianésia, ou melhor, pelo Goiânia, eliminação nos pênaltis nas oitavas de final. Também precisamos acompanhar detalhes dessa novela para saber como é que ela termina. Hora de falar sobre o São Paulo e as obras no entorno do Morumbi. Aquela canalização do córrego do Antonico já começou. E é legal contar que essa canalização traz uma série de benefícios ao São Paulo. O primeiro deles, o fim das enchentes na região. Certamente você vai se lembrar de várias imagens e vídeos da área social do São Paulo completamente alagada e destruída por chuvas fortes. A ideia é que com a canalização do córrego do Antonico isso deixe de existir, serão criados pela prefeitura e pelo governo bolsões e essa canalização também vai ajudar. Outro ponto importante, o córrego passa por debaixo do estádio do São Paulo. Dessa maneira o tricolor fica impedido de rebaixar seu gramado e construir mais um anel inferior de arquibancada. Esse projeto é super antigo e o Júlio Casares adoraria colocá-lo em prática. Com o desvio desse córrego, o São Paulo vai ter a possibilidade de rebaixar seu gramado para criar esse anel, transformando o estádio tricolor num caldeirão. Importante contar que essas obras de canalização e piscinões custarão cerca de 400 milhões de reais, serão 200 milhões da prefeitura, outros 200 milhões do governo do estado. São Paulo não coloca absolutamente nenhum real
Notícia super importante. Só para completar sobre o São Paulo, Carlos Belmonte decidiu pagar do próprio bolso a multa imposta pela Federação Paulista, pelo TJD, Tribunal de Justiça Desportiva. Ele foi flagrado xingando o técnico do Palmeiras, de português, GM 3 pontinhos. É ele quem vai bancar do próprio bolso 50 mil reais. O Chapecó, que é o diretor adjunto de futebol, vai pagar também no próprio bolso 30 mil, assim como o presidente Júlio Casares. E a saideira sobre o São Paulo, James Rodrigues foi convocado para a seleção colombiana, ele e outros 4 colombianos que atuam no futebol brasileiro. São eles o Arias, tem 2 Arias, né? Tem o Arias lateral do Bahia e o Arias meio atacante do Fluminense. Tem também o Richard Rios do Palmeiras, além do Borré, recém-contratado pelo Colorado. Bora falar agora sobre Gabriel, volante de volta à pauta do Corinthians. Essa especulação começou na segunda-feira, quando o Internacional comunicou que o volante Gabriel e que o meio atacante Depena não fazem mais parte dos planos. Eles seguem treinando com o restante do elenco, mas não serão nem relacionados para a partida. Vocês lembram do Gabriel, né? Volante que passou pelo Corinthians, esteve no Palmeiras, foi para o Internacional, teve uma lesão no ano passado, se recuperou, jogou bem, teve seu contrato prorrogado, mas perdeu espaço com o novo treinador do Internacional. Diante desse cenário e fora dos planos do Internacional, muita gente passou a especular que o Gabriel poderia virar reforço do Corinthians, até porque o Timão tem observado vários atletas para essa posição, meio insatisfeito e chateado com a situação do Fausto Vera. Entrei em contato com o Paulo Pitombeira, que é o representante do Gabriel, e o Pitombeira assegura que ninguém do Corinthians o procurou. Ele disse mais. Ele contou que desde janeiro, por conta daquele episódio do Lucas Veríssimo, que deixou o Corinthians pela porta dos fundos, ninguém do Corinthians fez mais contato com o Pitombeira, relação estremecida entre o clube e o empresário. E aí, se você não lembra da história, eu refresco ela. O Corinthians tinha se acertado com o Benfica para a compra do Veríssimo, pagamento de 8 milhões de euros, só que o Timão não assinou o contrato. O tempo foi passando, apareceu uma proposta de um time do Catar para que o Veríssimo ganhasse muito mais do que ganharia no Corinthians. O Veríssimo optou por fechar com o time Qatari, abrindo mão do acordo com o Corinthians. O Augusto Melo ficou bem chateado, a coisa se tornou pública, uma guerra de versões, de narrativas. Desde então, o Pitombeira não conversa mais com o Augusto Melo e acha muito difícil que o Gabriel possa se tornar reforço alvinegro. Só para completar sobre o Corinthians, queria contar que Kaique, autor do gol do título da Copinha, tem renovação de contrato muito próxima. Ontem, quarta-feira, conversei com o Chicão, quem cuida dessa promoção dos atletas da base para o profissional, e o Chicão me contou que detalhes burocráticos separam o Kaique de assinar um contrato de 5 temporadas. O atacante ponta tem vínculo somente até março do ano que vem. E a saideira sobre o Timão, Will Dantas, empresário de vários atletas, ofereceu o atacante Luiz Henrique ao Corinthians. Esse jogador tem 25 anos de idade, atua como ponta na Ferroviária, que disputa a Série A2. O Timão avaliou e não gostou da sugestão. Quero fechar o vídeo para contar ou repercutir a principal notícia do Palmeiras das últimas horas. O Verdão anunciou na noite dessa quarta-feira que fechou um contrato para as placas de publicidade do Campeonato Brasileiro com a Sports Hub por 315 milhões de reais. Esse acordo tem validade de 5 anos, começa a valer a partir do Campeonato Brasileiro de 2025 e se encerra em 2029. Isso significa que o Palmeiras terá direito, somente com a exploração das placas de publicidade dos seus jogos dentro de casa, no Brasileirão, a 63 milhões de reais por edição de Campeonato Brasileiro. 3 milhões e 300 mil reais por jogo. Nicola, do que se trata isso? O Palmeiras deu à Sports Hub o direito de explorar as placas de publicidade nos jogos do Verdão, no Campeonato Brasileiro, como mandante. Cada jogo pelos próximos 5 anos, e o Palmeiras embolsará 3 milhões e 300 mil. Quero contar para vocês ou contextualizar esse acordo do Palmeiras em relação a outros times nacionais. O dono do melhor acordo de placas de publicidade é o Flamengo, que fechou com a Brax um acordo de 330 milhões de reais, são 15 milhões de diferença em favor do Flamengo para com o Palmeiras. Esses 330 milhões equivalem a 66 milhões de reais por temporada, por edição de Campeonato Brasileiro. Então, em 66 milhões de reais o Flamengo, 63 milhões de reais o Palmeiras. O terceiro lugar é do Corinthians com 48 milhões de reais. É bom lembrar que o Corinthians fechou acordo com a Brax, a mesma empresa do Flamengo, e o Corinthians discute com a Brax a venda dos direitos de transmissão de TV. Se o Corinthians fechar acordo com a Brax prometeu reajustar também o valor das placas de publicidade, que transformariam o Corinthians no dono do melhor contrato ao lado do Flamengo. Ele chegaria aos 330 milhões. Mas nesse momento, o Timão é o terceiro com 48 milhões de reais garantidos. Queria contar que o São Paulo conseguiu um contrato melhor com a Brax.
Depois do acerto da Brax com outros times de futebol no Brasil, o São Paulo vai faturar cerca de 190 milhões de reais por 5 anos ou 38 milhões de reais por ano. O Atlético Mineiro também já se acertou com a Brax e vai ter direito a 20 milhões e 600 mil reais por edição de Nacional. Ótimas cifras, estou buscando outros clubes para trazer informação para vocês. Combinado? Esqueça de deixar like, de se inscrever no canal, nos encontramos à tarde. Abraço, tchau!